Hello, my friend! Vamos lá! Essa aula tem algo muito especial que eu quero compartilhar com você. É sobre um desafio na hora de falar, na hora de pronunciar. É um desafio que existe, que ele é fisiológico e ele é um desafio psicológico. Olha que doideira! Para muitas pessoas parece que é só coloca a língua para fora ou fala com a bochecha cheia que vai dar tudo certo. Mas não é. Existe algo que você precisa saber e isso vai ser libertador à medida que você vai entendendo isso que existe, esse desafio para nós. Então vamos lá. Aí, na sua página 6, tem aí a escrita de um desafio fisiológico e psicológico. Então vamos lá. Eu vou escrever algumas coisinhas aqui. O que seria um desafio fisiológico? Vamos pensar assim, o português, ele é um idioma que ele tem as vogais muito bem definidas, né? As vogais definidas e ele tem as consoantes. Então, quando você junta uma na outra, é muito tranquilo. Você, B mais A sempre vai ser Bá, L mais E sempre vai ser Lê, P mais I sempre vai ser Pi, e as combinações por aí, elas não param. Então, é sempre muito lógico, muito óbvio, e para nós, tudo bem pronunciar qualquer palavra no português. Porém, quando chega no inglês, está escrito aí, né? Desafio fisiológico. Olha só que interessante. Quando a gente tem essas letras aqui, ó, a letra T e a letra H juntos, olha só que interessante. Ela tem aquele som da língua, sabe? Que você faz assim, ó. Ou você vai fazer, meio que com um som de Z no fundo. Mas que desafio é esse? O que existe quando chega nessa combinação de letras? Por exemplo, a palavra, deixa eu colocá-la aqui, ó. A palavra que é agradecer, né? Quando você fala para alguém thanks, ou quando você fala thank you. Esse TH aqui, ele não é a letra T sozinha, então ele não é o thank you, ele não é o F, ele não é thank you, e ele não é o S, também não é thank you. Então olha só, como a gente tem que colocar meio que a língua entre a arcada dentária, né, e falar thanks. Esse som no português, ó, imagina, lembra de alguém que fala assim, que ele coloca exatamente a língua para pronunciar algumas palavras e ele fala assim, nossa, você chegou atrasado, né? Quando ele coloca isso, o que isso significa no português? Que ele tem uma dificuldade, uma deficiência ali na fala, e aí ele vai ter que procurar um profissional para poder tratar aquilo, fazer fisioterapia para o cérebro dele mandar essa informação do movimento correto, para ele parar de falar assim. Então, o que acontece quando a gente vai para o inglês? Quando você tenta falar thanks, o inglês ele não está, ele existe e você tem que pronunciar ele da maneira correta. Quando você tenta fazer isso, ó, quem é que manda na língua que é um músculo? O cérebro. Então não é só um desafio fisiológico de você falar o thanks, thank you, não é um desafio fisiológico. Ele também é psicológico. Por quê? Porque o cérebro está mandando a informação para a língua dizendo, faça esse movimento. Porém, quando você tenta fazer esse movimento para falar thanks, o cérebro fala assim, ó, não faz. Não faz esse movimento. Você pode fazer o thanks ou o thanks, mas thanks você não pode. Por quê? Porque é um movimento errado. Então, você entende como é uma dualidade para o seu cérebro? Você quer falar, você me vê falando e você tenta imitar aquilo, mas o seu cérebro vai e bloqueia. Ele fala assim, não faz esse movimento porque ele está errado. Então existe uma ressignificação aí muscular e psicológica que a gente tem que fazer. Né? Você pode até se olhar no espelho. Eu conversei uma vez com uma fonoaudióloga, e ela disse, esse exercício é correto para os alunos, Bruno. Pede para eles fazerem esse som olhando no espelho. Então, aí vai uma parte de um treino para você. Então você vai olhar, pega algumas palavrinhas que tem TH e você pode treinar isso. Então, olhando no espelho, vai lá e fala thanks, thank you, this, that, those, them. Pega todas as palavrinhas, a palavra roupas, por exemplo, né? Clothes. O clothes é um pouquinho diferente, que você não fala clothes, mas tem inúmeras outras que você pode pegar e usar e se olhar, se veja fazendo aquele movimento, porque seu cérebro vai ver e ele vai falar para a língua, ó, tudo bem, pode fazer esse movimento, beleza? E um outro exemplo, que é delicado, que é, por exemplo, as frases que tem W e R. Isso aí pega muito a gente. Vou escrever uma frasinha aqui para você visualizar. Escreve aí
na sua página. Ó, por exemplo, where were we? É como se fosse uma pergunta, né? Então, olha só que interessante. Se você fosse falar isso, ó, where were we? Where were we? Where were we? Where were we? É muito difícil você ter essa combinação no português, né? Então, o máximo que a gente fala é ué, como indagando alguma coisa. Então, quando você identificar alguma palavra que seja um desafio para você falar, por exemplo, qualquer palavra com R, né? O R aqui, tá vendo? Ó, where, were, é sempre o som de R de porta, da palavra porta, que o pessoal aqui do interior fala. Então, sempre o som de R sempre vai ser esse. Então, por exemplo, rest, a palavra rest nunca é rest. Ou, ó, restaurant. Por exemplo, restaurant. Sempre vai ser esse sonzinho, beleza? Então eu espero ter trazido um alento para o seu coração, uma calmaria. Não é um problema seu, é algo a ser desenvolvido, mas ele é psicológico e fisiológico. Então, treina aí que eu tenho certeza que você vai ter sucesso nisso. Valeu, um grande abraço.